é dia 11 de agosto, dia do estudante, não é isso? Então, para iniciar, eu peço aplausos para vocês, né? Para todos nós que também somos estudantes. Vamos lá, gente? Então, nossos parabéns, nossa homenagem aqui para os nossos estudantes. Não poderíamos deixar essa data passar em branco. E como surgiu o Dia do Estudante? Meninos, como foi que surgiu o Dia do Estudante? A história de como surgiu o Dia do Estudante nos remete à data de 11 de agosto de 1827, quando o imperador Dom Pedro I instituiu no Brasil os 2 primeiros cursos de ciências jurídicas e sociais do país, em São Paulo e em Olinda. Um século mais tarde, em meio às comemorações dos 100 anos dos cursos de Direito, um dos participantes, chamado Celso Grande Lei, propôs que esse dia fosse o escolhido como Dia do Estudante, sendo prontamente atendido. Para esse dia, tivemos a honra de convidar Darlan, né? Darlan Zucchi, que é de Nova Açores, hoje reside em São Paulo. Alguns conhecem, né? Outros não. Então, me permitam fazer aqui um resumo, né, de um pouco da história acadêmica de Darlan. Então, Darlan Zucchi é formado em História, ex-bolsista de iniciação científica pela Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, com trabalho citado em mestrado de pesquisadora, autor de crônicas, poesias, histórias em quadrinhos e contos em várias antologias. Colaborador das obras Filosofia Grega Antiga e Feira de Santana e Rui Barbosa, ambas do professor Raimundo Gama, e ex-articulista freelancer da Folha do Estado da Bahia, do jornal Noite e Dia e da Tribuna Feirense, todos também do município de Feira, e dos sites agenciaclésio.net e Usina de Letras. Foi editor assistente do Jornal Acadêmico, Ideação Magazine do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Filosofia da NET, da UFES, e é colunista cultural do programa online Paiaiá na Conectados, apresentado por Carlos Silva, na Rádio Conectados, em São Paulo. Então, Darlan, de Nova Açores, do povoado Melancia, acertei, Darlan? Melancia, hoje reside em São Paulo, né? Já tem alguns livros publicados, né? E um historiador. Então não podíamos perder a oportunidade de termos um pouquinho, né, da história desse escritor e de apreciarmos um pouco de suas palavras nesse dia tão especial que é o Dia do Estudante. Então, com vocês, né, Darlan Zucchi. Bom dia a todos. Eu lembro vagamente de ter vindo ao Dom Pedro algumas vezes. Não sou estudante daqui, eu fui estudante do Maria Ferreira, hoje é uma escola militar. Ainda bem que na minha época não era escola militar, se fosse eu estava ferrado. Escola militar não brinca. E tenho ótimas lembranças daqui. Das poucas vezes que eu vim, o jardim está lindo, a escola está bonita também. Eu sou do povoado Melancia. Vocês acham que não conheceram meu pai, Albino, foi vereador. Sou irmão de Dênio, irmão de Débora, que é professora. Dênio também é professor. Minha mãe foi professora. Então é uma família ligada à área da educação. Bom, quero agradecer ao professor pela apresentação, agradecer a escola também, a direção que me chamou nesse dia tão especial, Dia do Estudante. Agradecer aos professores, dos demais professores.
Hoje é dia, além de estudante, é dia, eu chequei, claro, eu não sabia, não lembrava mais. Hoje é dia do advogado. Tem outras profissões também. Eu não lembro agora, me fugiu. Eu lembro do dia do advogado também é hoje. Eu acho que todas as datas do calendário civil brasileiro têm comemoração. Acho que não tem nenhuma data sem um dia comemorativo. É dia da mulher, tem dia dos pais está próximo. Dia da água, deve ter dia da manga, deve ter dia da jaca, deve ter dias de todo tipo. É bacana encontrar estudantes assim. Eu diria que nós nunca deixamos de ser estudantes. Não é nem uma retórica, porque muitas vezes quando um palestrante fala, ele acena para a plateia, ele afaga, ele faz um carinho na plateia. Não, eu também sou estudante. Na verdade, eu sou estudante também. Agora, estou formado em História, não sou estudante no sentido regular do termo, de frequentar a sala de aula, de seguir os horários, de fazer as provas, mas continuo estudando, não tem jeito. Muita coisa, muita novidade vai surgindo. Por exemplo, o Facebook. O Facebook muda o formato de publicação na página. No mínimo eu tenho que ler uma matéria para ver do que se trata aquela mudança, como é que eu posso aproveitar aquilo ali, o que foi que mudou. Então essa necessidade de ficar estudando, de ficar lendo, isso aí não para nunca. A menos que a pessoa não tenha esse perfil. Não é todo mundo aqui que me escuta que tem esse perfil de ficar lendo, estudando. Uns gostam mais, outros detestam, outros gostam mais ou menos. Natural, normal. O que há de obrigação é que o estudante tem que ir para a sala de aula, tem que cumprir aquele horário. Os pais têm a responsabilidade de educar as crianças. Os pais podem até responder judicialmente se não colocar a criança na escola. É até uma obrigação hoje em dia a necessidade de matricular o aluno. Depois ele decide. O fundador da Microsoft não quis continuar os estudos na faculdade, resolveu fazer uma empresa. Beleza, tá valendo. Eu quero continuar estudando, quero fazer mestrado, doutorado, quero ser professor, também vale. Então cada um, é natural que eu diga que não, estudar é importante, vocês têm que ler, isso aí sim, importante. Mas não é todo mundo que vai querer fazer tudo isso. Deve ter alguém aqui já maquinando em abrir a sua empresa, abrindo qualquer tipo de negócio. Claro que mesmo aquele que abre o negócio, que não vai continuar estudando como outros estudam, vai ter que fazer curso para saber como prosperar essa empresa. O Senai promove cursos para que a pessoa tenha bom sucesso nessa empresa. Então, a necessidade de estudar, no sentido mais geral do termo, nunca acaba. Agora, a pessoa pode escolher também, não querer estudar mais. Aí vai de cada um. E responde por isso, tem as consequências. A Bíblia até fala, eu não sou tão religioso assim, mas a Bíblia fala que a pessoa pode não semear nada, mas ela vai colher. A colheita é inevitável. Pode não semear, deixar para lá, mas ela vai colher alguma coisa. Isso aí não tem jeito. E semeando nada, não colhe nada. Eu estudei na melancia até acho que a 4ª série. Deixa eu contar um pouco da minha vida. Perdão. E fui estudar no Maria Ferreira da 5ª série até o 3º ano. Agora mudou, agora eu ia até o... Para azar de vocês devem ter pegado o 9º ano no ensino fundamental. Azar brincando, claro. Alguns até podem gostar de ter uma série a mais. Os professores são da fase também que pegavam até a 8ª. No dia o 9º ano, a 9ª série. Depois 3 anos de ensino médio, aí cada um segue o caminho que deseja. E aí eu estudei no Maria Ferreira. Eu tentei até estudar em Salvador, mas eu não consegui. Eu me assustei muito com a cidade. Para quem é do povoado Melancia, eu lembro que em 91 eu me assustei com Nova Açores. Parecia uma cidade muito grande. E imagine depois, uns 5 anos depois, morar em Salvador. Então fiquei um pouco assustado, me habituei. Aí voltei e terminei o ensino médio no Maria Ferreira. E depois disso eu queria continuar estudando.
Algumas paixões eu já tinha. Por exemplo, eu gostava muito de ler gibi. Adoro ainda. E desenho também. Eu não desenho tão bem, mas desenho. Da paixão por gibi, eu me viciei em jornal. Acho que você, talvez uma parte aqui nunca tenha visto, você viu, foi rápido, um jornal impresso. Alguns eu comprava na banca de Fernando, que agora também não existe mais. Esse é um problema também que tem em São Paulo. Muita coisa progride e muita coisa também não evolui. Regride. Por exemplo, banca de jornal é a coisa mais rara lá em São Paulo. Tinha uma avenida que tinha umas 5 bancas. Hoje só tem uma. As outras viraram local de jogo do bicho, fecharam. Tem um jornal, o jornal do Rio de Janeiro, o Globo. O jornal Globo, eu não encontro mais em Guarulhos, onde eu moro, que é do lado da capital, São Paulo. Para eu comprar esse jornal, eu tenho que ir lá para o aeroporto. Então, algumas coisas. Na rodoviária, que acho que vocês não. Ninguém conheça, a rodoviária de São Paulo tinha um outro jornal do Brasil inteiro. Então, dava para comprar qualquer tipo de exemplar. Aí, com a internet, pronto, as coisas mudaram. Vocês já pegaram a fase digital. Eu sou da época ainda da máquina de escrever. Os professores talvez tenham usado isso para fazer provas, ou se não alcançaram para fazer curso de ortografia. E aí o tempo vai mudando, os mimeógrafos que faziam a prova se acabaram também. Enfim, muita coisa aparece, muita coisa também muita coisa aparece, muita coisa também desaparece, muita coisa deixa de existir. E dito isso, eu fui, ao escolher o curso que eu queria fazer, eu já excluí o que eu não queria. Essa é uma dúvida que vocês devem ter, muito provavelmente, saber o que vão querer no futuro. Se vão continuar estudando, no sentido formal, que continuar estudando isso é praticamente até o fim da vida. Se a pessoa ou vai ler uma bula de remédio, de certo modo está estudando. Ou se vai entender alguma coisa de mecânica, está estudando. No sentido geral, o estudo não para. E eu lembro que eu fiz a escolha, eu pensei, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E o que eu não queria era a área de saúde. A área de saúde me assusta muito. Então, já excluí. Então, eu lembro, não sei se vocês conheceram, tem um guia do estudante da Heitor Abreu. Era ótimo. Tinha ali, catalogava todas as profissões que existiam no Brasil. E aí eu tinha ali nas mãos o que existia no Brasil a respeito de profissões. Aí eu excluí a parte de saúde, fiquei com a parte de exatas e a parte... Eu separei a parte de exata e a parte de humanas. Essas duas me interessavam. Só que a parte de matemática tinha algumas coisas que eu não apreciava muito. E na parte de humanas, quase tudo eu gostava. Até conversando com a professora há minutos atrás, ela falou que gostava mais da parte de linguagem, eu gosto também. Mas me encantava também a parte de história. E isso tem a ver também com a formação, com o percurso de cada um na escola, na família. Eu tive professores incríveis na área de humanas, isso influenciou, aí eu decidi o meu futuro. E fui para a área de história. Eu gostava muito de jornalismo. Um dos meus sonhos era ser jornalista. Só que depois, aí que começa algumas confusões. Por exemplo, eu confundia o jornalista que ia atrás da notícia com o jornalista que escrevia para jornal. Depois que eu descobri que há uma diferença aí, e que no fundo eu queria escrever para jornal. Só que dessa necessidade de escrever, claro, eu queria ser lido também. Mas antes disso eu precisava ler muito. Então, antes de escrever, eu tinha que ler mais. Até foi feita uma pesquisa, não me recordo agora onde foi feita, com vários escritores, profissionais que escrevem, jornalistas, qual habilidade eles gostariam de manter, se tivesse que escolher uma habilidade para manter. Seria escrever ou ler. Quase todos escolheram ler. Porque antes de escrever é preciso ler primeiro.
É preciso saber o que se fala sobre determinado assunto, como se fala. Então, dessa área, dessa preferência pela escrita, pela leitura, eu fui também para a parte da escrita. Eu gostaria de escrever. Eu gostaria de desenhar também. Mas o desenho é outro tipo de estudo que precisa ser feito. É óbvio que eu não tinha o dom, não tinha muito dom. Até o professor aqui antes da apresentação falou do rapaz que canta, né? Que canta e chama. Essa é uma habilidade que eu adoraria ter. Não de cantar, mas de tocar. Mas o meu professor que eu tive de violão, ele eram cordas de aço. E para quem está aprendendo, cordas de aço são terríveis. E olhava os dedos dele assim, eram dedos horríveis, assim, todos calejados. Aí eu me assustei e não continuei. Eu não quis. Mas era uma habilidade também que eu gosto. E preciso de estudo. É óbvio que existem pessoas que têm dom. Tem uma vocação para aquilo. Eu tenho primos que têm uma habilidade incrível para desenho. Para que eu chegue naquele nível de desenho, eu tenho que treinar mais. Então tem isso também. Algo que já possui habilidade, que nasceu com essa habilidade, e aqueles que precisam treinar, que precisam se esforçar muito mais. Eu estou olhando o roteiro aqui, vou pensar que eu estou olhando aqui o WhatsApp. Eu estava vendo o roteiro aqui do que eu precisava falar, contar essa história a respeito da melancia. Aí, para estudar história, eu fui para Feira de Santana, estudei lá, fiquei morando lá por uns 5 anos. Depois não sabia para onde ir mais, porque eu confesso que eu gosto muito de Salvador, mas eu acho uma cidade um pouco desorganizada. E aí acabei, por meio de primos que moram em São Paulo, acabei indo para São Paulo. Queria conhecer também as maiores cidades do mundo. Acho que São Paulo hoje está entre as 5 maiores cidades do mundo. Eu queria conhecer como é que funciona lá, como é que as coisas se dão. Saí de um povoado de 600, na época acho que tinha umas 400 pessoas na melancia, para ir para uma cidade com, se eu não me engano, tem hoje de 13 a 15 milhões de pessoas. E aí queria conhecer esse mundo, queria saber como é que funciona. E aí eu li muito, eu sempre lia, eu precisava escrever, terminar o meu livro. Porque durante o período na Feira de Santana eu escrevia bastante, escrevia para jornal. Nessa de escrever para jornal eu precisava juntar os textos e lançar em livro. Um dos meus sonhos era fazer um livro, publicar os textos em forma de livro. E lá realizei e tal. E o caminho não para, porque eu estou pensando no segundo, já estou pensando no terceiro, estou pensando no quinto. E é uma coisa que, por exemplo, quem é político também, o político tem também a vaidade dele, tem também os planos de ou virar prefeito, ou virar deputado. Quem tem uma empresa deseja que ela cresça, que quer ficar rico, quer prosperar, quer dar mais emprego, a família também vai ser envolvida naquilo, enfim. Isso é do ser humano, não tem como evitar. O ser humano é assim mesmo. Quer continuar, quer progredir, ou senão tem aqueles que são mais inquietos, tem aqueles que são mais tranquilos nas escolhas que faz. E de Feira de Santana para São Paulo, publicado o livro, participei de outras publicações também. Porque, por exemplo, quem faz livro é chamado para fazer livro de outro. Eu fiz, agora mesmo fui convidado para fazer as ilustrações de outro livro. E engraçado que o autor que pede, ele fica ansioso, ele quer saber como é que tá, quando vai terminar. Aí essa relação muitas vezes tem conflito entre autores, não é uma coisa muito pacífica. Não, o autor o autor de livros é um ser elevado, um homem de grandes qualidades. Não é. Existem autores, assim como tem empresários que erram, tem escritores que erram, tem escritores que são mesquinhos, tem escritores mais ansiosos. Então é do ser humano, não tem como ser diferente, porque são personalidades, depende da formação de cada um, depende do histórico de vida, se não da personalidade, onde ele foi criado, ou com qualidades com as quais ele já nasceu.
não tem como ser diferente. Eu estava conversando com os professores sobre essa história de ser nerd, de ser CDF. Eu tive uma fase bem nerd, hoje eu não sou tão nerd assim. Os amigos dizem que eu sou nerd no armário, eu escondo que eu sou nerd. Porque nerd, na minha época, hoje é assim também, os nerds não costumam namorar direito. As meninas não querem namorar os nerds. Hoje mudou um pouquinho porque nerds ganharam o mundo. O dono do Facebook era um nerd que tem um dos olhos mais ricos do planeta. Os nerds estão com moral alto. Eu lembro de um professor meu falando que, tentando convencer as meninas a namorarem os nerds. No fundo, ele estava dizendo que ele era nerd e que também não tinha sucesso com as mulheres. Aí ele fala, olha, você tem que namorar um nerd porque se você for levar sua avó fazer os exames, quem fez a máquina dos exames foi um nerd. Se você pegar um carro, se comprou um carro, ali foi um nerd que fez, foi um mecânico nerd. Mas claro, ele exagerou na brincadeira. E o caso do nerd, muitas vezes é uma pessoa introspectiva, uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar. É um tipo diferente, mas existe. Assim como aquele que é mais expansivo, não gosta tanto de ler. Por exemplo, eu estou vendo aqui essa... Quer falar alguma coisa? Eu estou vendo aqui os estudantes. Eu lembro, um professor meu dizia que quando ele dava aula, parecia uma caixa de lápis de cor. Cada um com a cor, cada um com um jeito, com formato. Então é da personalidade, cada um tem sua maneira de ser. É óbvio que eu falo da necessidade da leitura, da necessidade do estudo, porque não são todos que criam uma empresa e ficam ricos. O estudo ele consegue impulsionar mais. Por exemplo, quem tem mais estudo no mercado de trabalho ganha mais. Em média, ganha mais do que quem tem menos estudo. Então, quem estuda tende a prosperar mais. Mas não é tanta garantia assim, depende de cada área. Tem uns que prosperam mais que outros, obviamente. Tem áreas que são dão mais sucesso a quem está lá do que outras. Por exemplo, eu na área de livros, os livros não vendem tanto quanto o dono do estabelecimento que vende água. A água vende muito mais do que livros. Então, algumas áreas são mais prósperas do que outras. Agora, uma vantagem de um autor, daquele que faz livro, é que ele consegue ele permite um legado à sociedade que o vendedor de água, por exemplo, não consegue. Essa é uma parte da vaidade que o autor tem, que ele quer deixar uma herança à sociedade, ele quer deixar uma marca. Então isso o autor ele consegue, porque ele deixa uma obra para posteridade. Nem todo mundo vai ler. Eu tenho o desejo de ser lido daqui a 100 anos, como a gente lê Machado de Assis ainda hoje, ou Shakespeare, mais de 500 anos atrás. Mas essa garantia não tem. Eu quero deixar um legado, quero ser lido no futuro, mas garantia nenhuma eu tenho disso. E são escolhas. Eu fiz essa escolha pelo perfil que eu tenho. Esse é um perfil que foi sendo lapidado com o tempo. Meu irmão já não gosta tanto de ler, minha irmã mais ou menos. Então são perfis, são jeitos, são personalidades, são modos de lidar com a vida. Eu comecei falando sobre a melancia e essa história das áreas que me assustaram, no caso saúde, uma parte de exatas. Foi um caminho até tranquilo para que eu fosse para a área de humanas e tentasse, em primeiro, ser um bom leitor, ter lido bons livros. A partir daí, tentar contar a história que eu não tinha visto. Quando eu estava fazendo os textos para este livro, na verdade surgiu assim. Eu queria contar algumas histórias que eu não encontrava. Esse foi o livro que eu lancei em 2020, no final de 2020. Eu queria contar umas histórias do livro que eu não encontrava em outros lugares.
Então o autor tem essa necessidade de contar algumas coisas que ele não via. E só que eu fui por um caminho que era a parte da crítica literária. Porque hoje eu faço ficção, conto histórias e tal, mas esse livro é um livro de análises. Eu não vi essas análises sendo feitas nos jornais e nos livros que eu lia. Então eu falei, eu vou por esse caminho. E aí o livro foi feito e outros desafios vão aparecendo. Hoje, o grande desafio que o escritor costuma ter é fazer um romance. O romance é o livro mais complicado de ser feito, porque é uma história longa, é uma história que tem vários personagens, é uma história que precisa ter um encadeamento e um entrelaçamento muito bons. É uma história difícil de ser feita. Eu esqueci até de comentar, eu estou de óculos, né? Não é só charme de quem mora em São Paulo, eu tenho fotofobia. Não sei se é genético ou se as leituras pioraram minha visão, mas eu estou com 4 graus. É um grau razoável. Só que junto com a hipermetropia veio a astigmatismo. A luz muitas vezes me incomoda. Mas não vou assustar vocês e que quem lê muito fica ceguinho como eu. Eu creio que isso é mais genético. A ciência não fala de excesso de leitura e causar problema de visão. Mas eu conheço uma história do amor, de uma professora que lia em ônibus. Aquele movimento do ônibus causou deslocamento de retina. É um perigo. Ler dentro de carro, dentro de ônibus, até mesmo dentro de avião. Porque avião, às vezes, tem turbulência. Então, se tiver que ler, leia com calma, leia em um local apropriado. Mas é mais genético do que excesso de leitura. E nessa de virar escritor, tem muito da vaidade. Porque assim, eu tenho amigos que gostam muito de ler, mas eles não escrevem. Mas eles são apegados eles têm aquela vontade de se expressar também, de ser lido. É uma vaidade isso também. Não tem como ser diferente. Porque o autor tem aquela história. Shakespeare já escreveu muita coisa, Machado de Assis, autores novos como o Carlos Drummond de Andrade, como se tivesse esgotado o assunto. Não tem mais nada para falar. Em tese, não tem. Mas tem. Tem outras formas de contar a história. Quem gosta de videogame aqui sabe que há muitos jogos com histórias interessantes. E essas histórias não estão nos livros. Então, tem história ainda para ser feita. Muita coisa se falou sobre o amor. Muita coisa se falou sobre casamento. Mas há outras coisas que podem ser ditas também. E da maneira que a pessoa... O casamento do século XIX é diferente do casamento de hoje. Então há muita coisa a ser dita ainda. E nessa condição de que há muita coisa a ser dita, os autores estão aí. Eles querem contar as histórias ao modo deles. Tem uma história que fez muito sucesso. Eu fui à Bienal agora em julho, em São Paulo. Se não for a maior, acho que é a segunda maior Bienal no Brasil. Talvez a do Rio de Janeiro ganhe em espaço. Houve uma época que a de São Paulo era maior, depois a do Rio. E tem uma moça, eu não sei se ela é norte-americana, acho que ela é inglesa. Alice Oseman. Alice Oseman escreve e desenha. E as histórias dela são personagens gays. É um filão que ela resolveu contar a história desse tipo. Ela desenha histórias também. E foi o maior sucesso da Bienal. O pessoal procurava muito esse livro. Vendeu bastante. Então são histórias que podem ser contadas. Eu quero contar a história do meu avô, que participou da Segunda Guerra Mundial. Bom, se a pessoa não souber contar o microfone está rebelde. Ou se quer contar de uma maneira que ainda não sabe, pede ajuda para quem já escreveu, ou conta da maneira que acha que é, e vai lapidando. São técnicas que a pessoa vai aprimorando. Eu, quando comecei, eu não sabia dele escrever. Eu errei muito. E tendo a errar também, não erro menos, mas a pessoa vai lapidando, vai melhorando essa técnica. E escolhi fazer isso
e tenho que aperfeiçoá-lo da melhor maneira possível. Por exemplo, eu lembro que eu comprei, eu acho que eu tenho hoje mais de 20 gramáticas. Eu preciso consultar as gramáticas para saber. Procuro no Google também, mas nem sempre o Google é confiável. E tenho que comprar dicionários. Tem jeito. Eu lembro, eu vi mês passado sair uma gramática muito diferente, que nunca vi uma gramática com perguntas e respostas. O que é um pronome? Aí ele escrevia lá, dava os exemplos, colocava um quadro e tal. E o livro é todo assim, eu preciso comprar esse livro, quero conhecer melhor esse autor, eu achei interessante. Tem um autor que faz algo semelhante em gramática, que é Luiz Antônio Sacconi, mas esse livro é todo em perguntas e respostas. Então, é uma coisa vai puxando a outra. Quem escolher abrir uma empresa, vai ter que ter um contador. O contador volta e meia explica para ele algumas coisas, como pagar menos impostos, qual é o produto que tem menos incidência de impostos, por exemplo, papel. Papel é um produto que tem menos incidência de impostos. Um dos. Então a pessoa pode ir por esse caminho. Vou vender papel, vou vender papelão, vou vender. Vou abrir uma papelaria. Então é um caminho. E é óbvio que é aquilo que eu estava falando. Exige o estudo, exige o conhecimento. Nem que o contador diga: olha, é por aqui, o caminho é esse, faça isso, faça aquilo. Tem como você comprar ações da empresa tal que está vendendo muito. Enfim. Então quem obviamente quer ganhar dinheiro tem que saber qual ação está vendendo, qual ação está mais alta, como ter rentabilidade nisso. Enfim. Aqui uma realidade diferente de inovação, porque com o mundo digital a coisa melhorou, porque é possível acompanhar esse setor pela internet. Mas antigamente não podia. Eu lembro teve uma fase de inovações aqui que era de lan house. Cheguei a frequentar algumas aqui. Tinha casa de jogos de videogame, casas não era bem, eu esqueci o nome que davam. Não era casa de jogos, mas tinha um videogame lá. Tinha o meu preferido, que acho que não é mais na fase de vocês, que é o Super Nintendo. E eu detestava futebol. Acho que um dos piores jogos que eu já vi em videogame é futebol. Hoje melhorou muito. Eu já vi no PlayStation 4 da FIFA, fiquei encantado. E tem histórias também. Tem umas historinhas antes de começar o jogo, eles falam do jogador, falam do time. O ser humano gosta de histórias. Por isso que é difícil um estudante não gostar dessa área do conhecimento. Alguns têm uma certa distanciamento em relação à parte de exatas. Admiro muito quem fica estudando trigonometria, cosseno, são assuntos que não são fáceis. Mas a parte de humanas, muita gente se identifica porque tem a ver com o dia a dia. Mas é óbvio que a matemática, por exemplo, regra de 3. Regra de 3 é um recurso muito usado no dia a dia. Claro que ninguém vai ficar usando grau, medindo ângulos, mas quem for nessa área, quem quiser ser engenheiro no futuro, obviamente que isso aí vai ajudar muito. Então são escolhas que cada ser humano faz. O microfone hoje está... São escolhas que cada ser humano faz e, obviamente, tem que ser respeitadas. E o estudo foi assim, eu era muito tímido e essa timidez me deixou com mais tempo sozinho. Esse tempo sozinho me levou aos gibis, os gibis me levou aos jornais, os jornais me levou aos livros. Como eu disse, os mais introspectivos, os mais nerds não namoram. São escolhas também e paciência. No livro eu conto algumas histórias aqui, mas eu digo a certa altura que não existe escolha sem renúncia. Quem escolhe alguma coisa renuncia a outra. Ninguém pode, eu quero ser astronauta, jogador de futebol e presidente da república. Não dá. Não dá, ou isso ou aquilo. Boa lembrança, o livro de Cecília. Não dá para escolher tudo. Então, vai ter que escolher alguma coisa, o tempo é curto.
Não dá para ser bom igual um pato. Um pato, ele nada, ele voa, ele anda, mas ele é tudo desajeitado. Ele não consegue fazer tudo direito. Ele faz um pouco de... Mas mesmo assim, ele não consegue ser... Ele não vai ser um astronauta, um presidente da República. Ele não vai ser tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Então, são escolhas que cada um faz. Né, nessas escolhas que eu fiz. Por exemplo, se eu quis ser escritor, a exigência para que eu escreva bem é fatal. Já vi amigos, eu tenho um problema na hora de escrever em Facebook, WhatsApp, que eu não consigo abreviar, eu não consigo, eu fico com bloqueio, aí eu tenho que escrever tudo certinho. Mas a pessoa olha, nossa, tá tudo certo aqui. Não, mas isso aí não é uma qualidade minha. Isso aí é um defeito, porque as redes sociais exigem uma comunicação mais rápida, exigem uma comunicação abreviada, exigem uma comunicação muito mais veloz do que ficar escrevendo. Mas isso é uma limitação, isso é um bloqueio que eu acabei tendo por escrever em outras plataformas. Aí não consigo abreviar. Acho que a única coisa que eu consigo abreviar é beijo. Eu coloco um B no J. Mas quando eu já vi alguém escrever muito com MT, M e um T. Aí a pessoa me perguntava o que era aquilo. Quer dizer, a pessoa já era de uma geração um pouco ou à frente, um pouco atrás. E eu ficar explicando. Aí eu abandonei abreviações. Eu escrevo da maneira... Mas isso dá trabalho. Dá um certo trabalho. Às vezes eu tenho que ficar usando o WhatsApp no computador, para não ficar usando muito no celular. E aí isso dá um certo trabalho. E é exigido de quem escreve, aquele que quer escrever, é exigido dele que saiba falar, que tenha uma comunicação fluida. E, quer dizer, qualquer escolha também leva de... Roldão vai junto uma série de exigências. Ser escritor tem que falar bem. Em parte sim. Por exemplo, Patativa do Assaré, um grande poeta nordestino, a linguagem dele era popular. Pela norma culta da língua, era considerado que ele escrevia errado. Mas era o modo popular de Patativa do Assaré escrever, era bonito. Porque não basta escrever bem. A primeira qualidade é saber contar história. Essa é a primeira e maior qualidade de quem escreve. Ou mesmo uma roda de amigos, o cara vai contar que estava numa roça, viu um animal selvagem, coisa do tipo. É saber contar, saber. E se a pessoa não sabe contar, aí complica. Não tem língua portuguesa perfeita que resolva. A história fica enfadonha. Não convence quem escuta, não convence quem lê. Então é preciso ter esses cuidados. Claro que eu estudo, respeito. É aquilo que eu estava falando sobre o ato de estudar. Às vezes, por exemplo, quem estuda qualquer assunto na escola acaba introjetando aquele conhecimento, mas não vai lembrar a vida inteira. Tem que checar, tem que ver se é aquilo mesmo. Às vezes eu esqueço coisas da área de língua portuguesa, da área de história. O professor lembrou aqui na apresentação sobre o Dia do Estudante, instituído por Dom Pedro I, que dá nome à escola, inclusive. Isso aí eu já... Se eu vi isso algum dia, eu não lembro mais. Isso aí eu já não... Muita coisa vamos esquecendo. Por exemplo, já não lembro mais a data de vida e morte de Dom Pedro. Já não lembro. Tem que checar. Embora seja área de história, tem coisas específicas que eu não lembro. Quando eu estava fazendo um texto ontem, e a data de vida e morte de um jornalista eu já não lembrava mais. E de um jornalista e de um filósofo, eu tive que checar. Ainda bem que tem o Google. Aí sim, consultando duas fontes para confirmar se é aquilo mesmo, o Google ajuda muito, ajuda bastante. E aí, nessa de ler muito e escrever muito, tem que ter fonte de consulta. Não tem jeito. Vocês acho que não são dessa época, mas tem o Almanac Abril, que era muito bom de consultar. As enciclopédias praticamente acabaram. Tudo é na internet, tudo é online. Acho que aqui talvez tenha, mas são poucas escolas que têm enciclopédia. Enciclopédia é coisa do passado. Mas tem coisas do passado que eu ainda aprecio muito. Eu tenho ainda a máquina de escrever, uso a máquina de escrever. Quando eu mando, eu vou enviar um livro para alguém, eu escrevo as etiquetas na máquina de escrever. Eu acho que a única utilidade que ela vai ter
Ainda tem fábrica de fita de máquina de escrever, mas em um futuro breve essas fábricas vão fechar. Ninguém mais quer saber de máquina de escrever. Notebook, ó, esse notebook é muito melhor para trabalhar do que uma máquina. Se errar, corrige fácil, reimprime. Os tempos são outros. E aquilo que o poeta Luiz de Camões falou: uma vez que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Os tempos vão mudando, as vontades vão se alterando. Ninguém quer mais saber de andar de carroça, tem que ser de carro. Ainda bem, andar de carroça, você imagina, você ir daqui para... O professor estava me falando aí um povoado que eu não sabia, um povoado novo, Gregório. O cara ir para Gregório de carroça, nesse sol, deve ser uma tortura. Ou ir para o Beré, ou ir para Bela Vista. Não, melhor ir de carro, muito melhor. Os de helicóptero, vai de helicóptero. Quem puder levar aí de helicóptero. Agora, uma cavalgada que teve semana passada, aí sim, exige cavalo, não tem jeito. Mas é uma distância curta, a pessoa faz um charme, vai no povoado de cavalo, tá com a roupa, depois volta, solta o cavalo, depois esquece. Hoje o pessoal vai para a roça de moto, tanger boi de moto. É outro nível. E tem muita história que pode ser feita a respeito disso. Então a história não acaba. Assim, nós vamos deixar de contar histórias, a necessidade de escrever, vocês vão ter necessidade de ler, sempre. Até que o mundo acabe, aí já não tem mais o que dizer, não tem mais quem escrever. Enquanto existir mundo, tem histórias ainda para contar. Tem um escritor que é daqui, que mora em Olindina, José Erenilson. Erenilson tem muita história que ele já contou, quer escrever mais, história da infância, história da época da vida adulta. E aí eu espero que vocês tenham também escolhendo o caminho que vocês escolherem, o princípio é o seguinte: façam o que vocês quiserem fazer, seja um vir empresário, o outro quer ser diretor de cinema, o outro quer criar jogos eletrônicos. Uma coisa que eu recomendo é que faça bem feito. Não faça de qualquer jeito. Faça uma coisa boa. Se quiser deixar um legado, como eu estava falando no início, deixe. Que a vaidade humana também existe, ninguém pode negar. Mas a ideia é que, se for fazer, faça bem feito. Muita gente, quando vai fazer algo bem feito, não consegue, ou acha que não está tão bom assim e bloqueia. Acaba se bloqueando a ponto de não fazer mais nada. Mas se puder fazer bem feito, faça, seja o que for, siga em frente. E tem que ler a respeito desse assunto, tem que saber do que se trata. Eu não posso, por exemplo, eu sou da área de humana, não posso fazer uma cirurgia, não tem como. Então são áreas diferentes. O que a pessoa se propõe a fazer, faça bem feito. Essa história do legado não é toda profissão que deixa. Tem o legado da memória. A memória que nós temos dos pais, a memória que nós temos de um profissional que fez tal coisa em tal época. Vindo para cá, eu passei ali em frente à igreja, tem um busto do Padre Gaito. Mas ele estava sem placa, eu não consegui fotografar a descrição, a placa se perdeu. É possível deixar legados de outras maneiras. Eu espero que cada um tenha o sucesso que deseja. Outros nem querem tanto sucesso assim, querem uma vida mais tranquila. A professora falou antes do irmão que quer uma vida, depois que se aposentar, uma vida mais sossegada. Então, o que tiver que fazer, faça bem feito. Essa acho que é uma mensagem de tudo que eu falei, de tudo que eu contei. Acho que é essa a ideia. Se tiver que fazer, faça bem feito, siga em frente, faça o que deseja, porque é ruim fazer uma coisa que a pessoa não gosta. Descubra o que gosta de fazer e faça bem. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Opa! Tem problema não ficar em pé? Pronto. Deixa eu falar.
Da proximidade. Nós que agradecemos, viu, Darlan? Foi uma honra, né? Ouvir você falar me lembrou de alguns escritores, né? Que eu aprecio muito, sobretudo quando você falou um pouco das formas de escrever, quais são os gêneros que dá mais trabalho, você disse que o romance, né? Então me fez lembrar alguns escritores quando eles falam do processo criativo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria dar uma palavrinha também aqui com vocês, né? Porque eu acho que esse dia do estudante é sempre importante para a gente ressaltar a possibilidade do estudar, né? A importância da formação. E quando a gente fala de arte, ela também faz parte da nossa formação, né? Da nossa formação pessoal, da nossa formação enquanto profissionais para o futuro, né? A leitura, certamente, ela foi muito importante para a minha formação, né? O hábito, o ato da leitura, mas também a música, mas também o cinema, né? Quando o Darlan falou de Alice Oseman, eu sou uma grande fã de Alice Oseman, né? Porque eu sou uma leitora de quadrinhos, eu adoro quadrinhos. E o grande diferencial dessa artista, né? Eu não sei se vocês já viram uma série da Netflix que se chama Heartstopper. É um trabalho dela, né? O grande diferencial dela é talvez pensar histórias que ainda não tinham sido contadas ou não daquela forma, né? Histórias de personagens LGBT, adolescentes que estão na escola, em uma escola em que existe aceitação, né? Em uma escola em que as pessoas conseguem ser quem elas são. E isso, para mim, é um ponto muito importante, assim. As histórias delas são otimistas. Isso também é um diferencial, né? Existem histórias pessimistas, existem histórias otimistas, existem histórias fantásticas, existem histórias muito calcadas, né, na realidade. E aí, ao mesmo tempo, existe muita coisa ainda para ser dita, para ser contada, né? Muitas histórias para serem contadas. Será que, por exemplo, um de vocês que escreve um livro sobre a experiência de um jovem em Nova Açores, né, no interior da Bahia, né, com a realidade da zona rural, por exemplo, de Nova Açores, essa história vai chegar em uma pessoa lá na Inglaterra ou na Espanha, ou sei lá, né, no continente africano, ela vai ler e ela vai entender um pouco da sua realidade, do que você vive, de quem você é. Então as histórias também servem para abrir nossos horizontes, né? Para a gente tentar se colocar nesses lugares que a gente talvez não tenha a possibilidade de conhecer, mas a gente conhece essas culturas através da história. A gente conhece um pouco desses lugares, um pouco dessas realidades. Então, assim, existem muitas coisas ainda para serem contadas. Nos projetos artísticos da LAN que a gente fez tem pouquíssimo tempo aqui, a gente teve tantas poesias aqui bonitas, né, emocionantes, que contaram tantas histórias. Histórias sobre a família, histórias sobre a sexualidade, né, enfim, sobre a descoberta, histórias sobre o amor, sobre questões mentais, psicológicas, que é muito importante porque todo mundo passa, né? Então, assim, essas histórias, elas precisam ser contadas, né? Elas precisam ter esse espaço. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a arte, ela existe porque a vida não basta, né? A vida é pouco. Então, a arte existe para a gente poder ampliar nossos horizontes em relação à nossa vida. É uma frase de um poeta maranhense, né? Ferreira Goulart. E aí, quando eu estava ouvindo o Darlan aqui, eu pensei muito sobre isso, né? A magia dessa contação de histórias. E como a internet, ela pode ser uma ferramenta, um instrumento para que a gente se adentre nesse mundo, né? Na internet, por exemplo, muita gente escreve fanfic, que é você pegar histórias que já existem, esses personagens dessas histórias que já existem, e criar outras histórias para eles, né? Como se fosse uma continuidade daquela história que já foi contada. Então, assim, são muitas as possibilidades. E é importante aqui a gente falar sobre isso, né? Sobre como escolher o caminho da leitura, escolher o caminho da educação, escolher o caminho da arte. É também escolher o caminho da formação, da nossa formação pessoal, da nossa formação profissional.
quando o Darlan falou também, eu me lembrei muito de Carolina Maria de Jesus, né, que é uma escritora que foi, enfim, o livro dela hoje, inclusive, está entre os mais vendidos, né, depois de um tempo. Ela escreveu um livro chamado Quarto de Despejo, que era sobre a história de vida dela, né, vivendo num lixão, né, num barraco. E esse livro ele não está ortograficamente correto, né, dentro das normas gramaticais, mas isso também faz parte dele, é uma característica dele, daquela história, no sentido de que ele fala sobre a realidade daquela pessoa de uma forma muito crua, e essa realidade também perpassa o fato de que ela não teve acesso ao ensino superior, ensino médio, né? Então ela estudou, se eu não me engano, até a 5ª série, né? Enfim, ela só fez o Fundamental 1. Então, assim, isso faz parte daquela história, né? Então a gente tem aqui muitas histórias para serem contadas, e todas as vezes que a gente ouve as histórias de vocês, a gente fica surpreso, né? De tantas emoções, tantas histórias que vocês trazem e que vocês poderiam estar, né, colocando no mundo para que outras pessoas pudessem ter contato. Até que a gente, nós professores, né, eu me interesso por elas também. Não, as histórias de vocês são interessantes para mim, eu gosto de saber, eu sou curiosa, né, é da minha natureza. Então, eu acho que a presença de Darlan aqui, ela traz muito isso, né? A gente pensar como a gente pode se jogar mesmo nesse universo da leitura, da arte, da literatura, escrever da nossa história, né? Falar das coisas que nos interessam, falar das coisas que nos atravessam, né? Da nossa vida, da nossa realidade. Sempre existem histórias a serem contadas, né? Existem, e todo dia cada vez mais. E a tecnologia, a gente tem que usar ao nosso serviço, né? Ampliar o nosso mundo, a nossa busca, enfim, as nossas ideias, né? Então, eu acho que eu achei muito interessante aqui esse papo hoje, porque eu gostaria de estimular vocês mesmos. Eu sei que muitos aqui têm muito talento, a gente viu, né? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, a gente viu nos projetos o tanto de talento que vocês têm, escondido, guardado, né, aprisionado, que poderia estar colocado aí em várias histórias, em poesias, em músicas, né, em livros, em quadrinhos, né? Então é muito importante que a gente pense sobre isso, e nossas histórias têm importância para o mundo. Elas dizem algo sobre o mundo, né? Elas relatam algo sobre esse mundo, sobre esse universo que a gente vive, né? Quem é você, um jovem de Nova Açores, Bahia, Brasil, América Latina, mundo, né? O mundo é enorme. Enfim, um estado do Brasil para o outro, as diferenças são gigantescas. O Brasil tem uma proporção de um continente, né? Então, quem é você? Será que essa história não é importante, né? Não é interessante? Será que essa história não pode ficar para a posteridade? Imagine daqui a 200 anos alguém encontrar seu livro e descobrir, olha o que o jovem de Nova Açores pensava em 2022, né? Olha as questões que existiam, avançamos, retrocedemos, né? Então é um documento histórico, né? Enfim, então, essa palestra aqui hoje foi pensada para a gente tratar isso, né? Tratar a importância da arte, a importância da leitura, a importância dos estudos, da formação, né? E é uma honra para a gente ter Darlan aqui, que é um escritor que nasceu nessa cidade, né? Que é dessa terra. Então, muito obrigada, Darlan, por ter vindo, viu? Eu espero que tenha inspirado vocês, os que gostam de escrever, os que gostam da escrita, a continuarem nesse caminho, né? Aplausos, né, gente? Então, vamos agora, né, depois de a gente ter ouvido, né, uma palestra tão boa, né, tão incrível, tão maravilhosa, vamos para música. Mas antes disso, eu gostaria ainda de voltar a ouvir o nosso escritor, não é? Você deixou no livro? Eu sei que, como a Prolaíse falou, muitos de vocês aqui gostam de escrever,
né? E eu gostaria que Darlan deixasse um conselho para esses estudantes que já gostam muito de escrever, né? E para todos de modo geral. A importância de se dedicar, né, à leitura e à escrita. Um conselho para eles em relação a isso. Existe um problema na escrita, na verdade em qualquer arte. Existe um negócio chamado a síndrome do impostor. Quem geralmente faz alguma coisa acha que não está bom, não deveria existir aquilo que está sendo feito. O pessoal chama isso de síndrome do impostor. Caso alguém tenha isso de uma maneira muito latente, muito pesada, e tem alguns que têm essas. Eu volto e meia faço um poema que eu não gosto, acho uma porcaria. Alguém lê e diz, não, tá bom, continue. Eu tenho um síndrome de impostor, mas não é muito grande. Então o conselho que eu dou é continue. Quanto mais faz, vai melhorando, vai lapidando. Faça. Quem só quer ler, leia. A leitura ela previne até doenças mentais. Quem gosta de escrever, continue escrevendo, apresente. Se quiser mandar, eu estou em redes sociais, quem quiser pode mandar para mim, eu leio, dou um retorno, tá bom aqui, não está bom. Todos começaram do primeiro degrau. Eu não comecei no degrau do meio lá em cima. Não, todo mundo começa no primeiro degrau. Então continue, faça o que deseja fazer, não pare e publique. A professora estava falando aqui dos poemas muito bonitos. Publique isso aí, veja a reação do leitor. Esse retorno do leitor aperfeiçoa a técnica. Não tem essa síndrome do impostor que impossibilita publicar. Esse impostor existe, a síndrome do impostor, mas não façam que ele impeça essa publicação. Publique, torne a coisa lida por outras pessoas. Isso aí faz parte do sonho. Tem que fazer que o sonho vire realidade. Não basta só sonhar, tem que tornar o sonho realidade. Para finalizar, música, né, gente? Convido a aluna Hélida para trazer a sua música aqui pra gente. Hélida que apresentou lindamente aqui nos nossos projetos semana passada, né? E agora vai cantar pra gente. Vamos? Cadê Gil? Hein? Pode ficar à vontade. Fique à vontade. Ela, se você quiser sentar, de cadeira aqui. Não sai daqui, eu acho que o palco é de vocês. Então ela tem que ficar pra lá. Pode ficar lá. Tá ligado? Eu quero uma cadeira dessa pra mim. Eu vou passar por aqui. Bom, nós estávamos lá no encontro dos baianos lá. Dois homens bonitos, não. Bem feito de corpo, por favor. Não, não. Oi.
sua ou a... Tá dizendo, né? Ah, tá. Você fala, Tá sim, tá ensaiando aqui atrás. quero te dizer, que me sinto por você, fico muito apaixonado quando vejo você. Você guardei o meu amor, me sinto tão bem com você. Quero dividir minha vida inteira com você. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não conhecesse o amor. O amor é tudo que eu preciso, e eu preciso de você. Quero te dizer, vou tentar guardar aqui, que me sinto por você, fico um pouco apaixonado quando vejo você. Pra você guardei o meu amor, me sinto tão bem com você. Quero dividir minha vida inteira com você. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não conhecesse o amor. O amor é tudo que eu preciso, e eu preciso de você. Autoral.
Música autoral dela. Linda. Acabamos de vir do estúdio gravando, voz e violão. Eu disse ela que só foi uma gravaçãozinha pra a escola guardar e tal. Mas a composição dela depois dos arranjos com todos os equipamentos, todos os instrumentos. Já vi que eu vou estourar no Encontro dos Baianos de novo com essa música. Linda música. Cadê Edson Neto? Edson Neto, compareça, por favor. Eu acho que ele quer cantar. Tá passeando pela escola, Edson? Quando ele chega, senta aqui pra eu cantar uma vá. Quanto tempo o coração leva pra saber? E o sinônimo de amar é sofrer. Como é triste a tristeza. Tá me incomodando esse negócio. O que é, velho? Tá longe. Baixou um pouquinho. Eu acho que vai ser bom. Abaixo do cabo preto pequeno aí. Oi. Sinônimo. Atrás? No primeiro cabo preto. Sinônimo Zé Ramalho. Esse tá desligado, não tá, Thiago? Ei, som, ei. Oi, ei, ei. Eu acho que não é não. Hã? Será? Tá desligado. Ei, som, ei, som. Ei, som. Eu acho que agora tá bom. Porque ele não deu microfone aqui. Tá filé agora, parece, ó. Tá rodeando e já aprendeu tudo e tá tudo certo. Tô na banda, hein? Pronto. Bora. Quanto tempo o coração leva pra saber? E o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinho. É como ter mulheres em milhões e ser sozinho na solidão ficar, descansar no sentido da vida, encontrar
Promete-me a tristeza, meditando um sorriso. O cego procurando a luz na imensidão, no paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Sua voz sabe se ver mais forte, sabe dizer onde a felicidade tá. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Tchau, obrigado. É isso aí. Você já viu um porteiro desse jeito? Isso. Obrigado, obrigado. Ô Neto, você vai cantar playback, é? Pronto, vou botar ali o... Cantei. Tira pra eu ligar ali o... É. Olha. Bem salvo, você não vai mandar. Thiago tá ligado aqui, deixa eu ver. Edson Neto, ele já tá apaixonado. Alô, mais Alô, Maico. É nóis, seu puta. Oi? A sua. Não, posso cantar não, professor. Quer que eu inspiração não ia ser, viu? É verdade. vem cantar. Pra ver que a vida não parou. Não dá. Ô, Michael, canta aquela lá. A sua. Nada, Ô, Michael, tem uma aqui, ó, Michael. qual é? Tem uma aqui, ó. Cadê estão? Qual é, meu primo? Tem uma aqui, ó, aqui. Quem? É, pô, não. Foi nada, mano. Aí, Eita, solta lá o ovo. Vamos só fazer grava um copo muito bom. Pronto. Puxa vida, não sei. Vem com a letra, com a letra. Às 4 da manhã, hora da recaída, passeei no seu filho e vigiei sua vida, pra ver se tava bem, e vi que tava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te
e vi que tava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Pode pra galera. Te esqueci de dizer. Todos stories e não tá doendo. Te esqueci de dizer. Agora posso me declarar o teu ex. Vai outro. Ele vai cantar uma, ele quer cantar uma comigo. Pode ser. Não rolou? Pode ser. Ligação com o bairro. Ligação com o bairro. Se não achar. Dois. Avisa o horário aí do microfone pro pessoal não perder. É uns 35. Então começa, você vai no refrão. Eu começo, você vai no refrão. Pode ser, dois, né? Levanta, pô, pra cantar em pé. E já que devolveu na sopa, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. E tá aproveitando a vida com novos amigos, indo pra lugares que não já comi. Tá se enganando e nem sabe disso. Depois que termina é fácil demais. E fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. De namorar, Fica aqui você. Fica aqui. tira minha paz. Muda telefone e cidade vai. Mas esqueça-me se for capaz. Aproveitando a vida com novos amigos, tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outra boca depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por prazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade vai. Mas esqueça-me se for capaz. Beijar outra boca depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por prazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Tira minha Vai telefone de cidade vai.
salva de palmas para nossos alunos, né? Só para finalizar isso aqui, viu, galera? Pessoal, você liga no horário aí que os homens saem, não, viu? Tem amores na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim não passa na cabeça, até que um belo dia esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. A boca que falou te amo, falou que acabou. E o nosso pra sempre, felizmente, não vingou. Ah, diz que não te... Com meu sofrimento, mesmo que caia da sua vida, seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo, mesmo que sair da sua vida, seja um livramento. A maior saudade de todos os tempos. Assim, ó, muito. A maior saudade de todos os tempos. Vamos já, se liga no horário do mundo aí, viu? Aquele abraço meu parceiro Darlan, tamo junto, Darlan Zuc, é isso? Tem amores na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim não passa na cabeça, até que um belo dia esse dia chega. Vai, Edson. Chega chamando pelo nome, chamou de amor. A boca que falou te amo, fala que acabou. E o nosso pra sempre, felizmente, não findou. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que saia da sua vida, seja um livramento. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que você me ligue, ou seja, você segue sendo o nome da música. A maior saudade de todos os tempos. Mais uma vez, sim, ó. A maior saudade de todos os tempos. Valeu, muito bem. Uma salva de palmas para o nosso aluno Edson Neto. Valeu. Quem que tá mais canta? Sério? Tá se convidando, Thiago? Ah, você aqui. Então tá convidado. Se o Thiago convidou, eu já ia dizer que ele tava se convidando. Valeu. Aquele abraço, tamo junto.